Vou começar de novo então. Tá seguindo, depois vocês cortam esse pedaço. Fala galera, beleza? Meu nome é Eduardo, aqui do canal EB Auto Race. E hoje, galera, nesse primeiro vídeo, eu vou contar para vocês um pouco sobre a minha história e qual que vai ser o conteúdo do canal. Mas antes de qualquer coisa, gostaria de pedir que vocês possam estar curtindo esse vídeo, compartilhando com os amigos, se inscrevendo no canal, que é o primeiro vídeo. Então eu conto muito com o apoio de vocês aí e que possam estar ativando o sininho também para ficar por dentro dos próximos vídeos, beleza? Vamos lá então. Então, galera, para quem já me conhece e quem não me conhece, eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo, e eu sou apaixonado pelo mundo automotivo desde criança. Desde pequeno, sempre entrando no computador, vendo ficha técnica dos carros, qual que era mais rápido. Lembro até hoje que peguei uma revista na época e vi o Honda Civic SI, acho que foi em 2007, e fiquei apaixonado pelo carro, com seu 2.0 de quase 200 cavalos. Era lindo o carro na época. Então, assim, sempre fui seguindo esse mundo automotivo, sempre fui apaixonado, mas nunca pensei que eu pudesse trabalhar nesse ramo. Aí chegou uma época na minha vida, né? Eu tava com 18 para 19 anos, aí entre 2011 e 2012, surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa oficina, né, em Piracicaba. E essa oficina abriu as portas para mim, né? Através deles eu consegui aprender a como ser mecânico, né? Aprender do básico, desde lavar peça, a fazer freio, suspensão, motores. Então eu devo tudo a eles. Mecânica São Dimas, para quem não conhece, aí até divulgar aqui, fazer uma propaganda para eles que são muito bom. Dá um pulo lá, fala com o Diego e com o Dimas, beleza? A partir daí que eu trabalhei com eles, depois de um certo tempo eu tive que sair, né? Tive que sair e fui ajudar meu pai. E fui fazendo alguns bicos na garagem de casa. Na garagem cabia apenas um carro por vez. Como meu pai tinha bastante conhecimento, bastante conhecidos, ele acabou me ajudando a divulgar para mais pessoas, sempre comentando sobre o meu serviço. E isso foi crescendo. Então chegou uma hora que a garagem de casa já não dava mais certo, porque estava tendo mais clientes. Num certo dia meu pai estava olhando o jornal, como ele sempre fez. Ele sempre gostou de ler os jornais durante a manhã e achou lá um ponto de troca de óleo na cidade, que estava meio falindo já. E o cara estava vendendo ponto. E até que era numa área boa da cidade, ele tinha bastante movimento. Só que teria que financiar um certo valor para estar comprando esse ponto, né? E eu fiquei meio com medo de estar fazendo esse financiamento. Mas com o apoio do meu pai, ele me encorajou, ele falou, se você não conseguir pagar, eu te ajudo. No começo vai ser meio difícil mesmo. E a gente foi. Ele financiou, a gente comprou esse ponto de troca de óleo que estava falindo. E conforme vinha alguns clientes picados assim, que era meio difícil vir, mas sempre vinha um ou outro, eu divulgando meu serviço, falando sobre que eu era mecânico e tudo mais. E com isso, além da troca de óleo que eu fazia, eu consegui encaixar alguns serviços ali de mecânica, né? Isso foi crescendo, crescendo, que em torno de 5 anos aí, antes disso, né, em 2 anos e meio mais ou menos, eu mudei já de barracão para um bem maior. Esse que eu estava antes cabia em torno de 5, 6 carros, mas bem apertado, ele tinha uma frente bem estreita e não tinha altura para elevador também. Então, depois de 2 anos e meio, eu abri uma oficina maior, a gente conseguiu aumentar o tamanho da oficina para um barracão bem maior. Nesse barracão eu consegui comprar elevador, eu consegui comprar scanner, né, também osciloscópio e muitas outras ferramentas aí. E após aí alguns anos, chegou 2020, em 2020 chegou a pandemia, como todos sabem, e isso afetou o mundo inteiro. Como deu uma queda no serviço, caiu bastante, estava todo mundo em lockdown, surgiu a oportunidade de eu estar indo para a Itália. Então eu peguei, vendi a oficina, né, com muita dor no coração, mas é uma oportunidade que apareceu. Eu sempre tive vontade de morar fora, de conhecer como que é estar pelo mundo afora aí. Então fui, fiz minha cidadania na Itália. Depois disso eu vim para a Inglaterra, que é onde eu estou atualmente. Aí aqui na Inglaterra eu fiquei alguns meses, apliquei o meu visto aqui de moradia, que dá o direito de trabalhar, de fazer tudo. E fiquei aguardando. Enquanto eu aguardava, fiquei aqui alguns meses e voltei para o Brasil, onde estava minha esposa. Aí fiquei mais alguns meses no Brasil, acho que uns 5, 6 meses. E aí surgiu a oportunidade de eu estar indo para a Alemanha. Aí eu peguei e fui. Era uma concessionária Ford, na Alemanha. E lá eu fiquei por um ano com a minha esposa. Foi muito bom. Aprendi muito lá, além de estar aprendendo alemão. Aprendi o básico, mas dá para se virar no básico do básico. E na minha área, na mecânica, aprendi bem até bastante nome das peças, de ferramentas. Tava conseguindo já falar até que bem na parte da mecânica. Então, o mais difícil para a gente lá foi a questão da língua, né? Que é muito difícil, a gente nunca ouviu o alemão
na nossa vida, então é o primeiro contato com a língua, então foi bem difícil essa parte. Mas a questão do país em si, qualidade, segurança, tudo, saúde, o país lá é excepcional, não tenho o que falar. Mas a língua dificultou bastante pra gente. Após um ano estando na Alemanha, por exemplo, pouco antes, foi aprovado o meu visto aqui para a Inglaterra. E aí, como eu tenho alguns parentes aqui morando, além de ser o inglês, e facilitar bem mais pra gente, a gente resolveu vir para cá. Então, eu saí da Alemanha, depois desse um ano na Ford, agora estou aqui na Inglaterra nesse momento, e é isso que eu quero estar compartilhando com vocês. Aqui na Inglaterra eu estou numa oficina especializada em carros alemães. A gente trabalha todo dia com Mercedes, BMW, Porsche, Audi, toda a linha alemã, Smart, todos esses carros, Volkswagen, Seat. Então estou pegando muita experiência nesses carros e parece muitos carros bacanas lá, né? Então, como vocês sabem, eu sempre curti o mundo automotivo e estou apaixonado, é só carrão, só nave mesmo. Então gostaria de pedir novamente que vocês que gostam desse conteúdo me siga na página do Instagram, EB Auto Race, e lá vocês ficam por dentro do conteúdo diário dos carros que eu estou mexendo no dia a dia. Então, esse é um pouco da minha história, que é onde eu estou atualmente. Cada carro tem até Bentley, Golf, GTI, tem só nave. Dá uma olhada depois lá na página do Instagram que vocês vão gostar. Além de estar mostrando esses carros e a mecânica, para quem curte, eu pretendo estar comprando, pra gente que está nesse mundo aí do Gearhead, é uma lasanha, né, que a gente fala. Eu pretendo estar comprando uma lasanha assim que possível, né? E depois eu vou estar conversando com vocês aí pra gente estar escolhendo qual que vai ser o primeiro carro do canal. Então, vocês me ajudam. Fica ligado no Instagram lá que eu vou jogar uma enquete logo, assim que possível, para estar decidindo que carro que eu vou comprar no futuro, beleza? E aí vai ser os projetos, né? Depois eu vou mostrar para vocês aqui fora a garagem de casa, na área externa, que vai ser onde a gente vai estar fazendo os projetos. Pretendo desmontar o carro aí na frente e vocês vão estar sempre acompanhando junto comigo, tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. A gente vai estar desmontando o carro inteiro para fazer track day, alívio de peso, né? Fazendo freio, suspensão, mexendo no motor, fazendo de tudo. Já comprei umas ferramentas também que vocês vão ver daqui a pouco. Então vai ser bem bacana, tá? Fica por dentro aí que vocês vão gostar do conteúdo. Agora eu vou mostrar para vocês lá fora o espaço que eu vou ter para a gente estar fazendo esses projetos e também a garagem, que é onde eu vou guardar as ferramentas, que aqui na Inglaterra a gente tem um espacinho específico para isso. E também gostaria de falar que pretendo ter uma lasanha para track day, além do track day, uma lasanha para drift, que no Brasil eu nunca tive um carro tração traseira. Aqui o acesso aos carros tração traseira, em geral, acesso aos carros é bem mais barato do que no Brasil. Então, BMW aqui tem de monte para comprar aí um usadinho que está com alguns problemas. Dá uma mexida só para pôr para andar, só levar para a pista e praticar o drift. Aí a gente vai aprender junto. Então fica por dentro aí que vou estar sempre postando para vocês isso aí, vocês vão me ajudando também, beleza? Então vamos lá, vou mostrar para vocês o espaço que eu tenho lá fora. Aí galera, então aqui é a frente de casa. Nesse espaço que é no Tal Fiesta é onde a gente vai fazer nossos projetos, né? Muito em breve. Vou mostrar aqui para vocês agora. Aqui no fundo de casa, aqui na Inglaterra, a gente tem muito essas garagens aqui, né? Esses espaços, que é normal nas casas ter. Aqui no quintal de casa, então tem essa garagem aqui. Um espaço bom. E aqui que eu tô montando as ferramentas. Comprando aos poucos aí, né? Aqui eu tenho esse kit aqui da Halfords. Cara, é um kit bem completo. Gostei bastante dele, tem tanto soquetes longos quanto soquetes curtos. Tem esse jogo aqui de, a gente fala chave fixa, né, mista no Brasil. Essa daqui ela já vem com catraca nas pontas. Tem as chaves aqui para roda, para soltar roda, soquetes de roda. Tem os três tipos de catraca, 1/4, 3/8 e meia polegada. Tem as extensões, chave Hybe, Torx, Allen, né? Então é um kit bem completo aqui da Halfords, porque assim, eu tenho as chaves minhas na oficina, mas quando eu venho para casa, sempre a gente tenta lembrar todas as ferramentas que a gente vai precisar para fazer algum serviço, né? E sempre falta alguma coisa, né? Sempre falta. Então eu achei melhor estar comprando esse kitzinho aqui, que por mais que eu esqueça alguma coisa, sempre vai ter aqui e vai dar para estar fazendo os serviços em casa, né? Aí tem aqui também a chave de trocar filtro. Comprei esse joguinho da Halfords também de alicate de pressão, corte,
joguinho de chave de fenda, Phillips, né? Esse kitzinho aqui para teste de circuito, testar fusível, testar a corrente, é muito bom. Esse kitzinho aqui também, bem completinho, que tem esses dois aqui, essas duas adaptadores, que aqui só tem 4, aqui vem 6. E cara, tem o Mercado Lidl, que eu sempre vou aqui com a minha esposa, todo fim de semana. Ele tem essas coisas lá, olha só isso aqui. Kitzinho de porcas, isso aqui é muito bom, né? A gente tá sempre precisando, sempre perdendo. Então, cada vez que eu vou lá eu trago uma coisa. Semana passada eu comprei esse. Essa semana eu comprei esse aqui de arruela. Ele tem tanto arruela lisa quanto de pressão. Muito bacana. E tem muita coisa lá que eu vou trazendo ainda que eu mostro pra vocês. A gente vai estar sempre mostrando as coisas aí. E se inscreve lá no nosso canal, nossa página do Instagram. Segue a gente lá. Também que é um joguinho de BitStorx para parafusadeira. Eu tenho parafusadeira na oficina, então quando eu trago ela aqui, isso aqui ajuda muito, facilita muito. Joguinho de gancho, a gente trocar anel ONIG, conectores que a gente tenta abrir, não abre, tá travado, a gente enfia por baixo, desconecta rapidinho. Isso aqui é magnetizado para pôr os parafusos dentro. E esse aqui é para quando trocar o óleo, a gente tem que trocar o óleo, leva no local de descarte especializado aqui na cidade, não pode descartar em qualquer lugar. E esse é o espacinho, pessoal. Essa bancada aqui já veio com a casa. Essa casa aqui foi perfeita. Ainda tem um espaço bom na frente de casa, consigo pôr ali 2 até 3 carros. Veio com essa garagem dentro, com essa bancadinha muito boa para mim usar. E tem esse espaço aqui que a gente vai estar usando para estar mexendo nos nossos carros aí. Macaquinho da Halfords, muito bom também, gostei bastante. 2 cavaletes. É isso aí, pessoal. Mostrei para vocês um pouquinho, expliquei um pouco sobre a minha história. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir esse vídeo aí, compartilhar com os amigos. Ativa o sininho para estar sempre por dentro das novidades que eu vou estar postando para vocês aí. E vamos lá, tamo junto, beleza? Rebelto Reis, um abraço.